transmitindo. Boa noite, Júnior. Acho que nós Boa já noite. estamos sendo transmitidos na página do nosso grupo. Deixa eu conferir. Acho que sim. Boa noite. Boa noite, amigos e amigas do nosso grupo Energia para o Amor. Convidamos novamente Júnior Cavalcante para uma nova conversa sobre o vírus Covid-19, agora, infelizmente, com foco nas variantes e no crescimento vertiginoso de mortes em nosso país. Boa noite, Júnior, bem-vindo a esse espaço novamente. Estamos honrados e honradas pela sua presença. Obrigada, por ceder o seu tempo e compartilhar o seu conhecimento conosco. Infelizmente, não trazemos boas notícias. Eu gostaria de iniciar também apresentando novamente o Júnior para todos vocês. O Júnior Cavalcante tem 27 anos, reside em Jaboatão, Pernambuco, cidade da região metropolitana do Recife, farmacêutico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrando do programa de pós-graduação em Biologia Aplicada e Saúde da UFPE, técnico em patologia clínica e tem experiência nas áreas de pesquisa de biologia molecular, fisiologia e farmacologia cardiovascular e hemoderivadas. Professor das disciplinas de imunologia e farmacologia na Escola Técnica Politécnica. Júnior, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Giane, boa noite a todos do grupo que estão assistindo essa live, boa noite. Obrigado pelo convite, me sinto honrado mais uma vez, Aquela primeira live foi ótima e abriu espaço, para essa segunda, porque é muita coisa, infelizmente, nesse caos, onde está sendo declarado, uma situação caótica, já deixou de ser pandemia, agora é sindemia, como a gente falou da última vez, E espero que seja uma live proveitosa para a gente fazer alguns esclarecimentos, contribuir também. Sim, verdade. Estamos numa sindemia. É bom a gente já até parar de falar pandemia, porque já mudou. E também, Júnior, a gente essa semana coletou bastante questionamentos, perguntas, dúvidas
de alguns membros do grupo e outras pessoas também que acabou passando mensagem para a gente, sobre essas variantes, sobre a evolução do vírus, como que a gente tem que lidar agora, né, com esse novo vírus e também como se proteger dele. Eu tenho algumas perguntas e eu gostaria de começar, né, com os questionamentos do pessoal do grupo. E a primeira pergunta que eu tenho é do César Terrible, que é também o administrador do grupo, e ele diz assim, sobre as questões da notificação de mortes, né, existe a possibilidade de supernotificações na contagem das vítimas? Tem muita gente dizendo isso, né, que até alguns lugares, alguns municípios, que o governo paga pelo óbito, né, pelo atestado Covid. Inclusive, dizem por aí que o governo é obrigado a pagar R$ 18.000 para o hospital se a causa da morte for Covid, né? E isso acontece de fato? Vamos lá. Uma fake news bem relevante, né? Assim, que o pessoal, até quem é muito, né, vamos dizer assim, informado, acaba acreditando, né? Porque parece real, né? E você acaba sabendo de muitos casos, né, de pessoas próximas a você que tiveram familiares ou amigos que faleceram recentemente ou nos últimos meses e que dizem, não era Covid, mas no atestado de óbito estava Covid, né? E você fica tipo, poxa, será que a pessoa está mentindo? Será que está inventando? Será que não é? Que ela está tirando isso de algum canto? Aí vem essa história, né, de um deputado que soltou dizendo que o governo paga R$ 18.000 por morte, né? E quando na verdade é uma tremenda mentira, inclusive foi desmentida pelo próprio Ministério da Saúde, por mais caótico que ele tenha sido, mas está sendo, né? Mas foi desmentido isso, né? Cada hospital, cada município, cada governo estadual, né, vai receber recursos de acordo com a sua população, né? E com relação vamos dizer assim, a internação, os cuidados médicos que o paciente recebeu, né? Ou então até que quem morreu recebeu, o mesmo valor pago, né, para a pessoa que, vamos dizer assim, que faleceu em decorrência do Covid e faleceu em decorrência de um infarto, né? Entendi. Então, é uma fake news bem Mais pesada, uma, né? que parece bem real, né? E as pessoas perguntam, mas fulano, meu amigo me disse que a avó dele não faleceu de Covid, mas tiveram que seguir os protocolos de Covid. É porque quando, na verdade, né, foi feito o atestado de óbito, né, provavelmente, né, essa pessoa poderia ter algum sintoma semelhante, né, à Covid, ou algum sintoma que remetesse à Covid. A gente sabe que os testes RT-PCR demoram para sair o resultado, então eles preferem, né, adotar lá como um protocolo Covid para que Segurança, né? não haja contaminação, né? Exatamente. Então, Entendi. Mas aí nesses atestados, então, ele entra como, ele não bota como causa morte, ele coloca como isso. protocolo, né, de suspeita. É o protocolo, exato. Entendi. Protocolo E Covid, aí né, que gera, foi estabelecido logo no começo pelo Ministério da sim, Saúde, o que é extremamente né? importante, né? Se Pois existe a é, porque você não suspeita, sabe tem que ser tratado de uma forma diferenciada dos outros óbitos, né? Por exatamente. conta da Você não contaminação. sabe, você não sabe se de fato se a pessoa está suspeita e falece, né, chega a vir a óbito, você não sabe se de fato é Covid ou se é uma outra causa mortis, né? Então, se está na suspeita, se fez o exame, está esperando sair o exame, né, o resultado do RT-PCR, Necessário. então precisa, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco,
está levando 10 dias em média para sair o resultado do RT-PCR, né? Então, está Você complicado. falasse antes. Entendi. Já. Sim. Vamos, então, para a próxima pergunta. Qual é, né, a letalidade projetada para a nova cepa do Covid-19 P1? Mas antes disso, para poder entrar nessa pergunta, eu queria que você me respondesse, Júnior, como que surgem, né, essas novas cepas? E como que o isolamento social pode evitar o surgimento dessas mutações? Então, Giane, essas novas notícias, né, de mutações têm sido bastante preocupantes, né, nos últimos meses. Eu já vem de Uhum. alguns meses para cá, né, e agora de janeiro para cá, né, para março, que vamos dizer assim, o bicho está pegando de verdade, né? A gente Muito, está né? tendo umas novas caracterizações de mutações. Então, no mundo existem milhares já de mutações do coronavírus, do SARS-CoV-2, né? Existem milhares de mutações, né? E essas mutações, elas são um mecanismo, né, que o vírus cria para sobreviver, né? O vírus ele é um parasita, né? Então ele precisa de um hospedeiro para se manter vivo, para se replicar, né? Então é natural que haja, né, mutações nesse vírus, tá? É a forma dele se defender, tá? Então, porém, algumas mutações são mais perigosas que outras. Tem milhares, mas as mais relevantes são essas novas que estão chamando bastante atenção, né? A gente tem três principais mais documentadas, tem outra, uma quarta também. As três principais que a gente já ouviu falar, né? Tem a britânica, né? Tem a sul-africana e tem a brasileira, né? Que é P1. Surgiu em Manaus. Tem uma na França, isso. Sim, E né? tem uma na França que eu estava lendo recentemente, que essa da França ela está sendo estudada porque pode ser mais perigosa, que ela está fugindo do RT-PCR. O RT-PCR não está conseguindo detectar, né, o vírus com essa mutação, né? Então, a gente tem três, uma mais perigosas, além da original, né? E Uhum. uma quarta que está em estudo e com o passar do tempo, eu acho que vai complicando, né? Vai aparecer muito mais ainda, né? Como que se Então, detecta essas novas essa cepas, elas são mutação? então, elas Como são que os mais cientistas contagiosas do que o vírus original. Eu acho que a conexão não está muito boa, né? deu uma falhadinha um pouquinho na sua conexão, aí deu uma travadinha, mas eu acho que já voltou. Pronto, então vamos lá. Então, como é que a gente percebe, né? Essas cepas mais contagiosas, mais perigosas, vamos dizer assim, que o vírus original, né? Não é um fator isolado que leva os pesquisadores a Está travando um perceberem que pouquinho, o está vídeo tendo está congelando do um conjunto Júnior, de né, fatores, gente? né? Então, Júnior está travando, está está dando para congelando um ouvir? pouquinho, aí a gente perde um pouco da sua fala. Deve ser a tua conexão. Deixa eu ver aqui. Vou repetir. Estão me escutando? Tá dando para escutar agora, Giane? Estou te ouvindo. Tinha só travado. Certo. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Eu estava falando de como é que a gente percebe, como é que a gente descobre que está tendo essas mutações, né? Sim. Então, o cientista, né, daquela área, ele percebe, por exemplo, está tendo um aumento repentino de casos de internações, né? Sem um fator agravante. Vamos dizer que aquele local está seguindo as medidas de restrição, Uhum. de contenção, né? Vamos dizer assim.
e começa a aparecer um aumento repentino dos números de internações, né? Somado isso a um número alto de reinfecções, tá certo? Que é um outro fator. A gravidade dos sintomas, né? Os sintomas começam a ficar mais graves, tá certo? E também se leva em consideração o perfil. No começo da pandemia, a gente tinha um perfil de pessoas infectadas muito mais idosas e pessoas com comorbidades, né? E agora a gente já está vendo que tem um novo perfil de pessoas infectadas, né? Nessas novas cepas. São crianças, adolescentes, jovens, né? Não só mais os idosos, né? Então, junta esses fatores elencados, né? O aumento repentino do número de internações, né? Que aumentou bastante, reinfecções, a gravidade dos sintomas e o perfil das pessoas infectadas, que antes era só gente mais velha, agora gente mais nova também está sendo infectada bastante, né? Então, é através disso que consegue se perceber, né, que de fato está tendo mutação. Entendi. Então, vamos continuar. Agora o som e a transmissão está excelente, viu? Agora eu estou te ouvindo Tá super bom? bem, tá ótimo. Que ótimo. Sim, sim. Então, agora vamos para a próxima pergunta, que por sinal é minha. Júnior, muitas pessoas estão em dúvida em relação, né, a essa mutação, como ela atua nas nossas células, né? Eu queria só que você esmiuçasse um pouquinho isso mais com a gente, né? Como que funciona em relação ao nosso corpo, a nossas células. E quanto ao prazo, né, entre as doses, né? A vacinação, você tomou uma dose e você tem um período de espera para a segunda dose. Se ultrapassar, né, o limite desse prazo, se estender muito, né, ela pode anular o efeito da primeira? Vamos lá. Duas partes, né? Então, a primeira, falando, foi com relação a como essas novas cepas, né, vão se Como relacionar elas com as atuam, nossas né, células. agora nas nossas células, né? Então, no primeiro momento, né, na pandemia, que nada era muito claro, a gente só sabia que era uma síndrome respiratória aguda grave, né, que a Covid causava, que levava, de fato, a sintomas respiratórios, principalmente, né, em pessoas com maior gravidade, né, da Covid-19. E agora, com essas novas, né, cepas, essas novas mutações, a gente tem um outro perfil, né? O perfil de entrada, né, do vírus na célula, a gente é bem estudado nos pneumócitos. Os pneumócitos são as células do pulmão, né? E são as células que, de fato, foram mais estudadas por causa da síndrome respiratória, né? Então, é bem entendido, né, que esse vírus ele usa uma enzima, né, uma enzima conversora de angiotensina, que ela está bem presente no pulmão, para entrar nas nossas células. Então, ele usa a maquinária, né, do nosso sistema, da fisiologia normal nossa, para entrar nas nossas células. É uma cilada que ele prega no nosso organismo, né? E ele entra na célula através da proteína spike que esse vírus produz, né? Que a gente acho que falou da outra vez dessa proteína spike, que é bem famosa, que todo mundo fala dela, né? Então, nessas variantes, né, tanto na África do Sul quanto a de Manaus, né, a P1, que a gente nem pode falar mais de Manaus, ela agora é brasileira, né? Porque já está espalhada em todo o território, né? Então, essa mutação na proteína spike, após um sequenciamento genômico dessas mutações, foram encontradas 20 mutações. Duas delas foram na proteína spike. Aí eles classificaram, né? Uma mutação, né? Tem uns códigos que eles colocam lá das mutações. Um código lá bem feioso
né? Mas uma das mutações, ela torna o vírus mais contagioso. E como é que ela torna esse vírus mais contagioso? Ela facilita o trabalho do vírus em entrar na célula, né? E não só nos pneumócitos, ou seja, nas células do pulmão, mas sim em outras células, como, por exemplo, os cardiomiócitos do coração, né? E tem uma outra mutação que está chamando bastante atenção também, né? Que é 48.4K, uma coisa assim, que ela vai driblar a ação dos anticorpos. Como a gente sabe, os anticorpos, eles são proteínas que nosso organismo, nosso sistema imunológico produz, né? E ele tem a função de reconhecer o que a gente já teve contato, né? Como também de neutralizar um vírus, um patógeno, né? Esse patógeno, ou seja, um vírus, uma bactéria, um parasita, né? Então, esse anticorpo, ele tem a função de se ligar a esse vírus, vamos dizer assim, e neutralizá-lo, impedir que ele entre na célula, né? Então, essa mutação, ela dribla esse esquema. O anticorpo, ele não consegue mais se ligar à proteína spike e deixa ela livre para entrar nas nossas células. Então, são essas duas mutações na proteína spike que está chamando bastante atenção, né? Uma que torna ele mais contagioso e a outra que faz ele ter uma maior facilidade de entrar na célula, tanto pela afinidade da ligação da proteína spike com a célula, quanto também com relação aos anticorpos que a gente já tem, né? Quem teve, né, ou quem está vacinado, vamos dizer assim, anula esse efeito dos anticorpos de neutralizar o vírus. Entendi. Caiu bem aqui também, numa pergunta da Flávia Araújo. Ela diz assim: saudações, Júnior Cavalcante. Caso uma pessoa seja infectada pelo vírus, quantos dias após a Covid-19 ela estará apta para ser vacinada? Obrigado pela pergunta, Flávia. Flávia Araújo. Flávia Araújo. Obrigado pela pergunta, bem pertinente, importante, né? O Ministério da Saúde, ele tem recomendado o seguinte: a pessoa que teve COVID, né, sintomática, se a pessoa apresentou os sintomas, ela deve esperar 4 semanas, no mínimo, do desaparecimento dos sintomas, tá? Não do começo da infecção, mas 4 semanas após o desaparecimento total dos sintomas, para que ela possa se vacinar, tá? E com relação aos assintomáticos, eu tive COVID, mas nem testei positivo no RT-PCR ou no teste de antígeno rápido, né? Mas não tive sintoma nenhum, nem sintoma de gravidade, nem sintoma respiratório, perda de olfato, paladar, nada disso, né? Tem gente que teve, nem estava sentindo que teve, né? Então, qual é a recomendação nesses casos? É esperar 4 semanas, mas não do desaparecimento dos sintomas, porque a pessoa não teve, mas sim 4 semanas após o teste ter dado positivo, né? Então, essa é a recomendação atual da Anvisa, do Ministério da Saúde. Uhum. E quanto à reinfecção? Com relação a... Você pode dizer para a gente em relação à reinfecção, né? O que eu tenho lido bastante é que através desse novo vírus, né, que ele vem muito mais forte, a gente também tem uma facilidade maior de se reinfectar. Eu queria saber também em sim, relação sim. aos prazos, né? Que a gente pode se considerar Da vacina, imunizado. né? Uhum. Aham. Eu lembrei agora da tua pergunta, da tua segunda parte da pergunta sobre as vacinas, né? Que tipo, se eu tomei a primeira dose, atrasar o Uhum. calendário, atrasar a segunda dose, vai comprometer a eficácia, não é isso? Então, com relação a isso, né? Tem duas vertentes.
tem a vertente dos fabricantes, né, e quem desenvolveu a vacina, que dizem, se você tomar uma dose, né, a gente garante uma eficácia de tantos por cento, né, mesmo que atrase a segunda dose, né? Mas os órgãos reguladores liberaram, né, o registro da vacina, que comprovaram a eficácia, né? Se a vacina foi testada e aprovada com 2 doses, com aquele intervalo de tempo, por exemplo, a Sinovac, máximo de 28 dias. Então, é preciso que se respeite, né, esse intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose, no máximo, né? Se passar daquilo dali, muito provavelmente pode ser sim comprometido, né? Porque o estudo para liberação e registro foi feito com 2 doses e aquele intervalo, né? E com relação à reinfecção, né? Essa Covid está sendo um espanto, né, para todo mundo, porque tem gente que fala que, tipo, eu tive Covid 3 meses atrás e agora já positivei de novo, né? 3 meses. Então, vai depender. 3 meses, E a né? gente escuta Então, muito falar de depende. 6 meses, né? E isso 6, já pois é. acontece com 3. Pois é, 3 meses, né? E pode acontecer até menos, tá? Porque, por exemplo, se a pessoa teve Covid na primeira vez, não desenvolveu sintomas graves, ou vamos dizer assim, teve sintomas bem leves mesmo, né? Muito provavelmente a quantidade de anticorpos produzidas, né, foi bem pouca, né? E às vezes o sistema imunológico não responde tão bem, tá? Então, o sistema imunológico não consegue ser ativado de uma forma, vamos dizer assim, que gere memória suficiente, tá? O anticorpo é memória, né? Ele é uma proteína de memória e também são geradas células de memória no nosso corpo após contato com o vírus, tá? Mas quando a pessoa tem uma COVID leve, vamos dizer assim, então muito provavelmente aqueles anticorpos que foram gerados foi uma quantidade insuficiente, o sistema imunológico da pessoa pode não ter produzido células de memória, né? Só ter produzido resposta, pode ter produzido resposta inflamatória, mas isso não quer dizer que, consequentemente, gerou resposta, gerou memória, gerou resposta inflamatória, mas não gerou memória. Então, pode sim, né, ter casos de reinfecção e ainda mais pela mesma cepa, por não ter gerado anticorpos, mas com cepas diferentes, muito provavelmente a pessoa pode ser sim reinfectada. Entendi. Em relação à pergunta anterior, vamos ver se eu compreendi bem. Então, assim, o ideal é a gente dar uma atenção à resposta dos registros e não o que as empresas passam, né? Em relação a essa questão do tempo, do prazo. A gente tem que se atentar ao registro. Exato. Isso mesmo. A empresa, né, ela quer vender, né? Ela quer vender, ela quer mostrar. Meu celular tá tocando. Posso só desligá-lo? Fica à vontade, você está em casa. Só um minuto, rapidinho. Uhum. Pronto, voltei. Foi o celular do trabalho. Que coisa feia. Mas desliguei. Então, Esquece, né? voltando onde é que eu estava. Não, você estava falando em relação às empresas, né? Para a gente se Sim, a atentar empresa mais, né? Ao quer registro e não o que vender. as empresas passam, né? Exato, a empresa ela quer vender a sua vacina, ela É. quer confiabilidade, né? Ela quer passar confiança, né? Então, por exemplo, a Astra Oxford, ela fala que tipo, na primeira dose, depois da primeira dose, com tantos dias,
você está com, vamos dizer que tem 73% de eficácia, mesmo sem você tomar a segunda dose, né? Então, mais o registro, se o registro pede 2 doses, então é preciso que você tome as 2 doses. Eu prefiro me ater ao órgão regulador, né, do que a uma empresa, né, capitalista, Uhum. Sim. que quer vender, É, né, quer lucrar também. verdade. A pergunta que a gente vê muito por aí é se existe uma melhor do que a outra, né? Tem isso, assim, Pois é, assim, tem opiniões, tem opiniões, né? opiniões, Eu quero a né, sua, assim, pelo que né? é, tem opiniões, eu não gosto muito de dar um julgamento, porque que começa a acreditar ou a gente começa a repassar informações de não, eu só vou querer tomar se for Sim, é a perigoso, né? vacina X, né? Mas assim, Uhum. a gente tem mas a gente tem as diferenças das vacinas, né? Como a gente já falou da outra vez, a gente tem 3 tipos de vacinas. A gente tem as vacinas que é o vírus inativado, a principal representante é a Coronavac. A gente tem a vacina de vetor viral, né? Que é, por exemplo, retira um pedacinho, né? Vamos dizer assim, pega a proteína spike do coronavírus e coloca ela, introduz ela num adenovírus de chimpanzé, né? Que é muito mais um vírus muito mais atenuado, né? Vamos dizer assim, e não é perigoso para a gente, e coloca ele e introduz aplica, né, no ser humano para gerar essa resposta contra a proteína spike do coronavírus, Uhum. né? E tem a de RNA mensageiro, que é a que eu sou mais fã, assim, porque é a mais moderna, né? Mas ela dizem que ela gera uma resposta, os estudos mostram que ela gera uma resposta muito mais rápida, né? Porque ela já se introduz no ribossomo, que é uma organela que a gente tem na nossa célula, que é a responsável por produzir os anticorpos. Então, a resposta das vacinas que são feitas a partir de RNA mensageiro, elas são mais rápidas, né? Mas elas também têm vantagem e desvantagem, né? Por exemplo, desvantagem, se fala que, como ela retira um pedacinho só, né, da proteína, da spike, vamos dar um exemplo, ela, devido a uma mutação que haja na proteína spike, ou vai que o vírus ele tira a proteína spike dele. Uhum. Então, essa nova mutação não vai ser reconhecida, né? Como, por exemplo, o caso da Coronavac. A Coronavac, ela é o vírus em todo, é o vírus completo. Então, é muito mais fácil de que o vírus, qualquer parte do vírus, seja reconhecida, né? Ao entrar em contato, mesmo com mutações. Mas também tem as suas limitações, né? Por exemplo, a vacina de RNA mensageiro, ela é muito mais rápida de ser produzida, né? Muito mais fácil mudar a sequência de RNA, né? De que um vírus inativado ou de vetor viral. É muito mais trabalhoso. Entendi. Júnior, como é que está o teu ânimo, né? Tua esperança aí em relação a essa estratégia de vacinação que nós estamos tendo no momento? Estou desanimado. É a Desanimado. resposta, né? Muito desanimado. Eu Muito estou rindo de preocupante. nervoso, né? É. Aquele meme, rindo de nervoso, Uhum. né? Eu estou rindo de nervoso porque é caótico, É né? caótico, né? Quanto mais a vacinação está a passos, né, lentos, maior a probabilidade de aparecer novas mutações, né? Tem algumas cidades fechando, né? Pernambuco, onde eu resido, a partir de amanhã entra em lockdown, né? Só serviço essencial vai funcionar a partir de amanhã durante 10 dias, né? Uhum. Se eu não me engano, ontem a gente bateu recorde de mortes e hoje
já tinha sites noticiando, eu olhei por cima, assim, não sei se Ontem é foi confirmado. Não foi nenhum site grande, mas eu já olhei uns 2.842 sites. pessoas, né? Eu olhei agora, uns minutos atrás, 2.842. isso. Eu olhei agora uns minutos atrás e tinha gente falando, ainda falta a confirmação dos veículos de comunicação, mas já tinha gente falando 3.149, falta confirmar. Então, e é justamente a previsão, né, do Ministério da Saúde. O próprio Ministério da Saúde fez uma projeção que em março, né, a gente vai ter um março muito dolorido, muito sofrido, com média de 3.000 mortes, né, por dia, em 24 horas. Então, é desanimador, né? Mas está vacinando. Mas não é assim que funciona. Se a gente estivesse vacinando em massa, né, a vacinação estivesse funcionando bem, que a gente sabe que não está, né, a gente estivesse vacinando em massa, se a gente tivesse uma população que respeitasse, né, o distanciamento social, respeitassem as regras de convivência, né, a etiqueta respiratória, né, aí sim talvez a gente conseguisse um cenário mais animador. Mas até agora é totalmente desolador o que a gente está vivendo, e eu acho que, como a Sim. projeção do Ministério da Saúde também mostra, né, que a gente vai ter uns dias mais sofridos pela frente, Porque além de estar lento, infelizmente. está desorganizado, né? A gente já presenciou, assim, filas, né, de idosos, né, debaixo do sol, com uma quantidade muito limitada, que não foi informada, né? Então, quer dizer, vai um número muito maior de pessoas para aquela fila, se expondo também, se sacrificando, porque são pessoas com idade mais avançada e com algumas limitações físicas, né? Então, não está tendo o mínimo de respeito, né, a essas pessoas, nem de organização, logística, nada. Né? Isso a gente vê desde os municípios, né, menores, como, né, nas capitais, como ocorreu ontem no Rio de Janeiro, no Leblon, e foi muito dramático, porque pessoas, né, na faixa aí de 90, 80, debaixo de um sol muito quente, né, sem nenhuma sombra, dando volta ao quarteirão, passando ali, né, horas e horas para saber depois também que não iriam ser vacinados, porque não tinha a quantidade. Então, é muito erro, né, é Pois é. muita falta de E, preparo, e de assim, estratégia. eu não gosto de ser maniqueísta, né, de jogar a culpa tudo em cima de um governo, em cima de uma pessoa só, mas a gente vê que, né, tudo gira em torno dessa desorganização, da falta de um pacto nacional, né, contra a Covid. Né? O governador tem que estar tomando medida sozinho, enfrentando resistência de pessoas ignorantes, arrogantes, né? E não tem ajuda. Né? A gente viu esse caos do Ministério da Saúde nesses últimos dias, né? Com a saída de Pazuello, a sondagem da médica, né, da doutora Ludmilla, e ela se mostrando ser a favor da ciência, e o presidente, junto com a comitiva, o gabinete de ódio dele, lá, aquela ala ideológica dele, né, vetando ela da lista quando ela se negou, né, ainda se negou vamos dizer assim, a dizer, não, eu sou, ela disse que era a favor do lockdown, né, que era contra o tratamento precoce. Ele ainda perguntou e questionou ela da cloroquina, coisa que, meu Deus, já está Coisa que não enterrada. deveria nem ser falada mais, é um assunto que não tem que ser nem tocado, né? Exatamente, E aí ele pula de exatamente. cloroquina para spray, né? E vai, né? Faz uma viagem com uma comitiva gigantesca em busca do spray milagroso, né? Pois é, Coisa que o próprio país já descartou, né? Estão vacinando, né? A sua exato, população totalmente sem sentido, exatamente. totalmente responsável para esse momento. E estamos à deriva, não é, Júnior? E Estamos, assim, um número desse, né? 2.842, hoje mais cedo estava 2.600 e alguma coisa, até o final do dia, talvez ultrapasse esse número. E, pois é. e a gente está caminhando
para uma situação mais dramática ainda. Porque entra também, né, as questões, não só da gente não ter mais vaga nas UTIs, né, para nenhum tipo de doença, independente do Covid, como, em alguns casos, até problemas com os cemitérios, né, para poder Exato. atender esse número de mortes. Então, eu acho que as pessoas não estão se atentando para o verdadeiro caos que nós estamos vivendo e que, como nós estamos sozinhos, né, nós não temos governo Pois é. para nos direcionar, nos orientar, cabe a nós mesmos, né? Então, assim, é um Pois é. ajudando o outro, por isso que eu peço também a todo mundo que está nos assistindo para compartilhar essa live e também falar, né? É importante a gente tocar nesse tema, o autocuidado, o cuidado com o outro. E falando de cuidado, Júnior, as máscaras, né? Porque às vezes a gente escuta alguém falar, mas o vírus se fortaleceu, é uma nova cepa, teve mutação, máscara, essa máscara não vai adiantar. Às vezes aparece na internet alguns testes em relação a alguns tipos de máscara. A máscara ainda né, o nosso maior, né, objeto de proteção, né, mais acessível que a gente pode utilizar para se defender todos os dias. Isso, Giane. Apesar das novas mutações, né? Distanciamento social, Sempre, máscara né? e Uhum, higiene, né? E assim, com relação às máscaras, como você falou, tem vários testes, né? uhum, Comparando marcas de máscaras diferentes, tipos de máscaras diferentes, né? E o que é os estudos até então mais recentes mostram, né? Por exemplo, países como Alemanha, Espanha, França, né, estão obrigando, né, o uso de máscaras cirúrgicas, né? E não é cirúrgico. aquela máscara cirúrgica que a gente estava comentando, né? A gente já comentou, não é aquela máscara Daquele cirúrgica. material TNT, né? Exato. É aquela máscara cirúrgica mais bem elaborada, né? É Ou porque o então, TNT ele é poroso, né? Então, assim, pois é, quando a gente usa, se você sopra, você sente o teu ar. Então, a exato, gente fica um pouco na dúvida se realmente é eficaz, né? A gente vê gente exato. usando E máscara de tem, crochê cheia de buraquinho, né? é, estão usando até máscara, não sei se tu já viu o pessoal indo treinar na academia, Sim. umas de plástico, né? Uhum. Totalmente sem sentido, né? Não tem, e do lado tudo aberto, Tudo né? aberto, não Então, a adianta. recomendação com relação às novas cepas, né, é o uso de máscara cirúrgica Uhum. ou a PFF2, que é a N95, né? Porque a N95 ela tem um filtro, né? E esses países, por exemplo, estão adotando que se utilizem essas máscaras em locais públicos e Uhum. transporte coletivo, né? Porque de fato elas são as mais filtrantes, né? Aí máscaras Uhum. de pano elas são mais eficazes para quem está com o sintoma e não quer passar, tá? Mas para se proteger, de fato, seria mais interessante a cirúrgica ou a Uhum. N95. E eu estava lendo um estudo, né, que é interessante para a população, porque eu lembro que no começo da pandemia as máscaras cirúrgicas e a N95 sumiu do mercado, né? Verdade. Inclusive estava faltando material para os profissionais de saúde, que são os que Uhum. mais precisam, né? Estava faltando por causa dessa busca desenfreada. Só que tem Uhum. umas instruções, né, que talvez ajudem, né? Então, estava no estudo que ele fala que, por exemplo, você precisa de 3 máscaras N95 por mês. 3 máscaras de N95 por mês já são suficientes, né? Porque como é que se deveria utilizá-las, né? É tipo, você usa uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, né? Todo Uhum. dia que você chegar em casa, ter muito cuidado ao retirar, Claro. né?
Não tocar na parte interna, né? Se for tocar sempre na parte externa, tá? Não tocar na parte interna dela, que é onde tem um filtro que pode contaminar. Sempre tirar pelas alças. Sempre deixar em local arejado, não expor ao sol, porque pode danificar o filtro. Não borrifar álcool, eu já vi muita gente fazendo isso. Borrifar Ah, álcool na N95, né? Não pode, né? Porque vai danificar, assim, o filtro, uhum. tá? Então, tipo, você chegou na segunda-feira, trabalhou a segunda-feira, foi trabalhar, precisou ir ao supermercado na segunda-feira, né? Chego em casa, faz todo esse procedimento, tira com cuidado, né? Se higieniza, deixa ela em um local arejado, não exposto ao sol, não precisa colocar álcool, tá? Na terça você usa uma nova. Na quarta, uma nova. Na quinta, você reutiliza da segunda-feira. Sim. Na sexta, você reutiliza da terça. No sábado, a da quarta. E, segundo o estudo, isso é eficaz por um mês. Então, Uhum. com 3 máscaras N95 que filtram bem, você consegue bem passar um mês. Se tiver todos os cuidados, né? Com relação Que às máscaras, manuseia muito errado, né? Que pois bota é, no bolso e na bota na cabeça, bolsa. E de preferência, gente, usar, né, no nariz e na boca, né? Sem pois deixar o é. nariz para fora no queixo, não vai Não é adiantar, no brinco, cabelo. não é Não é brinco, brinco nem. só de um lado, É, né? pois é. Não vai adiantar. E eu vejo que assim, o nosso contato com ela, né, principalmente agora no calor, a gente vê muita gente, né, a gente mesmo faz, a gente bota muito a mão na máscara Exato. para tirar um E, pouco do rosto, respirar, porque vem a pois é. transpiração. E quando eu E vejo, a gente mexeu muito nela, né? e com relação a essas máscaras de pano, né, dá sempre preferência às máscaras que tenham na sua composição algodão, né, Uhum. que sejam de fato fechadinhas, né, porque a gente sempre gosta daquelas máscaras, eu falo por mim, eu gosto de sair, mas eu gosto de sair com uma máscara mais confortável. Só que nem sempre a mais confortável de Ah, pano sim. é a que mais protege, né, a mais Uhum. efetiva. Então, você tem que ter a máscara lá bem ajustada ao rosto, mesmo que seja de pano. Se for máscara de pano, dá preferência a utilizar duas, pode colocar uma em cima da outra para aumentar, né, a Uhum. filtração, né, e evitar a fuga. Se tiver fugindo ar, faz uns testes de expiração. Se você sentir que está fugindo ar, então está inadequado. É bom dar um ajuste ou trocar aquela máscara, né? Sim, sim. Júnior, eu estou vendo que assim tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas agora, né? Enquanto acontece o nosso ao vivo aqui, e eu gostaria de ler essas perguntas. A gente pode dar uma paradinha para poder respondê-las? Com Rapidamente, um certeza. minutinho que eu vou verificar. Estou dando uma olhadinha aqui na página. Ó, a Maria Cássia Tibúrcio, ela pergunta, né? Será que ele poderia comentar sobre os efeitos da vacina AstraZeneca que têm sido divulgados, como derrames, embolias pulmonares? Maria Cássia, essa pergunta já está também aqui na lista, né? E com certeza o Júnior vai te responder sim, daqui a pouquinho, tá bom? Que a gente já vai entrar nesse assunto. Deixa eu ver mais uma aqui. Boa noite. Essa é Nel. Tosse e espirro constante é sinal de que a pessoa está com Covid? Vamos responder essa, Júnior? Pode ser. Porque a outra, né, da Maria a Cássia Tibúrcio, em relação à Cássia, AstraZeneca, a gente daqui a pouquinho vai começar a falar sobre as vacinas, tá bom, Maria Cássia? E está na pauta, sim, a gente vai te esclarecer direitinho. então, respondendo a Daniel, né? Uhum. Tosse, espirro Espirro. constante, foi só perguntou, ah? Uhum. Pronto, pode ser, é um dos sintomas, né?
dos sintomas, dos variados sintomas, Os né, de variados, né? COVID, né? Dos variados, né, porque são vários mesmo, né? Mas também pode ser várias outras coisas, pode ser uma arbovirose, pode ser um resfriado, uma rinite alérgica, Uhum. sinusite, outra coisa, né? Mas tem que ter uma correlação. Tosse e espirro só, isolado, tem que fazer uma anamnese melhor para saber se é Covid ou não. Se é suspeita, na verdade, né? Para É saber se suspeito. é suspeita de Covid ou não. Né? Uhum. Tá, vamos aqui, descendo. Quais são as maiores implicações da nova variante do vírus P1? E os pacientes que já foram vacinados podem contrair essa nova variante, que é a pergunta da Tereza Seabra. Pronto. Então, recentemente, né, com relação à eficiência, à eficácia das vacinas contra a nova variante brasileira P1, né, alguns fabricantes se manifestaram que continuam sendo eficazes, como, por exemplo, Coronavac, a Pfizer e a AstraZeneca, né? Uhum. Então, esses três fizeram estudos, né? Utilizando estudos in vitro, né? Utilizando a variante brasileira, e mostrou que foi eficaz, sim, em proteger contra a P1, ainda, né? Por enquanto. E espero que continue, porque muito provavelmente vão haver outras mutações. Sim, sim. Então, agora eu vou partir também para mais uma pergunta que já estava selecionada lá na nossa página, né? Nós abrimos um fórum de perguntas para poder ter a participação dos membros. E eu vou para uma próxima pergunta da Flávia Araújo, né? Ela fala, no período de março de 2020, quando começaram os primeiros casos de Covid no Brasil, havia uma preocupação em continuar normalmente com as campanhas de vacinação em relação a H1N1. E em 2021, como fica esse calendário? Ou seja, teremos uma vacinação neste ano, e nesse caso, seria mais interessante focar na população mais jovem, que ainda não recebeu e nem tem perspectivas de ser vacinado contra a Covid, e no caso dos idosos, de quem já foi vacinado, poderá fazer uso dessa vacina de forma segura e com que intervalo de tempo? Aí ela está fazendo, né, que eu entendo, a pergunta dela é quem vai estar se vacinando com as vacinas de Covid, se também, né, nesse mesmo período, pode se vacinar com H1N1. Então, com a resposta à pergunta da Flávia, bem interessante, né? O calendário vacinal, né, do Ministério da Saúde Uhum. está mantido, né? Tanto da gripe, né, a vacina da gripe, que é a vacina anual, quanto de H1N1, né? Mas principalmente para idosos, a gripe, né, a influenza, né? Então, o calendário vacinal está mantido, se eu não me engano, começa agora em 12 de abril, né? É o primeiro dia de vacinação para idosos, né? E os próprios idosos e familiares devem se atentar a algumas recomendações, né? Que vai estar lá na página do Ministério da Saúde, e ele diz que é preciso que haja um intervalo de pelo menos 14 dias, né, entre uma vacina e outra, certo? Então, tipo, se você tomou agora, o idoso tomou agora recentemente a vacina contra a Covid, né? Então é necessário ele esperar a segunda dose, né? Uma segunda dose contra a Covid. Depois dessa segunda dose da vacina contra a Covid, esperar mais 14 dias para poder tomar a vacina da gripe, né? Ou da Então, se você é H1N1. chamado para tomar a segunda dose, por exemplo, mas você ainda está, né, dentro desses 14 dias que tomou H1N1, você tem que informar que você tomou, né,
H1N1. De repente, Não, prorrogar não, esse prazo. Como que funcionaria isso? a primeira, a primeira da Covid, no caso. Né? Porque não pode. A recomendação é que, tipo, se tomei agora da gripe ou da H1N1, eu tenho que esperar 14 dias para tomar a primeira da Covid. Tá, Caso para a eu tenha segunda tomado da não tem Covid problema. antes, eu não posso sempre vai ter que ter um intervalo de 14 dias Uhum. entre ou da Covid, H1N1 com da gripe, né? Sempre Então vai ter estou frisando esse isso para que intervalo então de seja 14 dias. importante, né? Deixar isso muito claro. Olha, eu tomei H1N1, né? Então eu não A posso 14, tomar menos de 14 dias imediatamente. não posso tomar agora, então tem Uhum. que falar, notificar a Notificar. autoridade sanitária, ou tem gente que está fazendo agendamento, né, por aplicativo, então isso precisa ser respeitado, né, para Uma evitar curiosidade ausências. aqui, quando você é chamado para tomar a vacina da Covid, é, você leva aquela tua carteira de vacinação ou ela é à parte, independente? Fica algum registro na sua carteira normal de vacinação ou não? Quem já tem, sempre vai receber um cartãozinho. Quem já tem, é interessante levar, né, Sim, porque e eles aí vão ali colocar fica na tudo sua carteirinha de registrado, né? vacinação. Exato. Sim, por Eles isso que eu tô... colocam lá. Mas caso você não tenha, você vai receber um registro, né? Um cartãozinho com a primeira e com a segunda dose. Eu já vi gente que levou a carteira de vacinação, né? E só colocaram lá mesmo na carteira. Ai, Mas teve gente que levou e recebeu o cartãozinho. Vai depender muito do uhum, estado, do município, né? De quem está vacinando. entendi. Vamos ver mais algumas perguntas. Entendi, acho que já respondemos a Flávia. Uhum. Então, olha só, uma pessoa acaba de ser vacinada e se infecta com o coronavírus no mesmo dia, ou até alguns dias depois. Existe a possibilidade que essa pessoa possa infectar outras pessoas, mesmo estando imune? É outra pergunta, do César. Então vamos lá responder a pergunta do César. Ela tomou no mesmo, segundo a suposição, é que ela tomou no Uhum. dia e no mesmo dia ela foi infectada. É isso, e se ela Entendi. poderia transmitir. Eu vou repetir, ó, uma pessoa acaba de ser infectada, né? Qual o prazo máximo, né, que essa pessoa... Não, desculpa, ó. A pessoa acaba de ser vacinada e se infecta com coronavírus no mesmo dia ou até alguns dias depois. Existe a possibilidade que essa pessoa possa infectar outras pessoas, mesmo estando imune? Que na verdade ela não vai estar imune Uhum. ainda, né? Entendi. É preciso uma quantidade de dias, esperar uma quantidade de dias, né? Que chama atenção até para um alerta que eu já tinha esquecido de fazer, né? Que as pessoas que acabaram de ser vacinadas não estão imunes, né? Então, ela pode sim transmitir. Tomou a vacina, foi contaminado no mesmo dia, deu o azar, né? Infelizmente, de ser contaminado no mesmo dia, ela pode sim transmitir, né? Porque ela não vai estar imune ainda. É preciso uma quantidade de dias, dependendo da vacina, né? Do tipo de vacina, né? Para que haja o início dessa imunidade para a pessoa se considerar de fato, né? Imunizado, vamos dizer assim. Então, Uhum. por exemplo, a que eu falei, vacinas de RNA mensageiro têm uma resposta imunológica muito mais rápida do que uma vacina, por exemplo, de vírus inativado, né? Até o próprio sistema imunológico da gente, né, para responder, né, a gente tem dois tipos de imunidade.
a imunidade nossa, né, a imunidade perdão, inata, né, que vem com a gente, e imunidade adquirida, né, adaptativa. Então, essa adaptativa, para entrar e ser ativada, ela demora alguns dias, né, com produção de anticorpos, produção de células de memória e tudo mais. Então, ela demora de uns 7 dias, 7 a 12 dias. Né? E isso vai depender muito da vacina também. Né? Tem algumas vacinas que a imunidade a gente consegue com poucos dias, e outras que vai precisar de uma quantidade de dias maior e até talvez da segunda dose, né, para garantir essa imunidade. Bom, Júnior, antes de começar a falar um pouquinho, né, desse tema que a Maria Cássia tocou, né, que é a questão de alguns efeitos colaterais, né, que vem sendo falado de algumas vacinas, eu queria falar com você também das sequelas. Né? A gente tem sequelas das mais variadas possíveis, né, desde uma queda muito grande de cabelo, né, fadiga, problemas neurológicos, de memória, de foco de atenção, desenvolvimento do Alzheimer, problemas cardíacos. E eu queria saber, né, já se tratando da nova variante, né, quais são as sequelas que ela pode deixar, né, se isso vai ser mais agravado ainda, né, e como que a gente deve se proteger mais ainda, né, e como tratar o pós-Covid, né, quais são os primeiros passos, né, o que a gente deve fazer, né, vou para o cardiologista, vou para o pneumologista, que tipo de exame, né, está sendo mais recomendado? Então, uma pergunta super pertinente, né, porque tem muita gente com dúvidas e se queixando, né, com relação ao pós-Covid, né? Então, no começo, como eu falei, a gente já sabia muito com relação ao coronavírus e como ele infectava, porque a gente já teve uma outra epidemia lá na China de coronavírus, o SARS-CoV, não é normal. Agora a gente está com o SARS-CoV-2, né? E a gente já sabia que ele causava síndrome respiratória aguda grave e foi muito mais fácil elucidar o mecanismo de ação do vírus no pulmão, né? Porque isso já é de 2003, né? Mas, recentemente, o SARS-CoV-2 começou a ser estudado também em outros órgãos-alvo, como, por exemplo, o coração, né? A gente sabe que o coração é formado por músculo, por tecido muscular, né? E a gente sabe também que que o vírus da COVID, né, o coronavírus, ele infecta esses cardiomiócitos, que são as células do coração, né? E quando ele infecta, principalmente essas novas variantes, elas são mais chamada mais infecciosa e mais letal, ou seja, ela se replica muito mais rápido. Quando ela se replica dentro, o vírus se replica dentro da nossa célula, pode lesar, ou pode não, muito provavelmente vai lesar as células daquele órgão. Então, se infecta as células, os cardiomiócitos, né, o tecido do coração, muito provavelmente pode levar a uma lesão no coração, né? E é isso que a gente está vendo, tem muitas evidências, né, em meta-análises, estudo de meta-análises, revisões, né, que mostram, de fato, né, implicações graves, né, em pacientes que tiveram Covid leve, mas depois de algum tempo, pós-Covid, vieram a desenvolver, né, sintomas cardiológicos, sintomas cardíacos, AVC, infarto, as pessoas voltam a correr, né? Querem se exercitar, né? Então voltam com toda a força, com todo o gás, mas isso leva a algumas implicações. A pessoa não sabe como ela está, né? Tem gente que acha que o comprometimento é só comprometimento pulmonar, mas a gente agora recentemente está vendo que não. Tem comprometimento cardíaco também,
né? Tem a fadiga, que muita gente está chegando reclamando, está sentindo muita fadiga, né? Tem o toque, né? Aquele transtorno obsessivo compulsivo, né? Que muitas pessoas estão desenvolvendo toque após Covid, déficits cognitivos, né? Dificuldade de concentração, muita gente com dificuldade de se concentrar, né? Depois de ter tido a Covid, e 1 em 4 pessoas que teve Covid estão apresentando queda de cabelo, né? E essa queda de cabelo em 25% da população que teve Covid, né, os dermatologistas chamam de eflúvio telogênico. Porque o que é isso, eflúvio telogênico? É uma alteração do fluxo capilar. A gente sabe que o cabelo ele tem as fases, no nascimento, no crescimento, o período que ele fica agarrado só ao couro cabeludo e depois ele cai, mas já está nascendo, né, outro por cima, né? Mas com essa alteração do fluxo capilar, com esse eflúvio telogênico, como é chamado, né, há essa alteração do ciclo, né, do nascimento, do cabelo e tudo mais. Então, ele cai muito mais rápido. 25% da população que teve Covid apresenta queda de cabelo, principalmente as mulheres reclamam bastante, né? E isso é bem comum, né, de viroses, né, de pessoas que foram infectadas por algum vírus. Coronavírus, Zika, chikungunya, outras arboviroses. E o porquê isso? Porque causa um estresse fisiológico no organismo, não é estresse, né, do dia a dia da correria, é um estresse do organismo, né, fisiológico, e leva a essa alteração no fluxo capilar. Por isso que tem gerado bastante queda de cabelo nas pessoas, além dos outros sintomas, né? E muitos que a gente está estudando, tem uns que estão falando que está alterando até a cor da língua, né? Sim, sim. Assim, as pessoas mais próximas de mim, né, que contraíram, coceira no corpo, o ressecamento da pele também, a queda do cabelo, de muitas pessoas passando por isso, eu mesmo passei, a fadiga, que sempre falo, né, e as questões relacionadas ao coração, né? Júnior, eu vou passar agora então para a Distúrbios pergunta. gustativos, né? Distúrbio. E distúrbios do sono também, né? Você vai poder me dizer Bastante, bastante. se tem a ver, muita alteração, né? Então, eu vou para a pergunta agora da nossa amiga, a Maria Cássia Tibúrcio, né? Será que ele poderia comentar sobre os efeitos da vacina AstraZeneca, né, que têm sido divulgadas, né? Como derrames e embolias pulmonares, fazendo um complemento com a pergunta do Joab Cavalcante, né, que em relação aos países, né, que suspenderam a vacina por conta desses efeitos. Isso procede, Júnior, né? Então, vamos lá. É um assunto bem complicado, porque a gente precisa esclarecer, né? Porque a gente precisa Mas entender o se que é existe uma que... relação, né? Realmente, Pois né, uma é, relação causal entre a vacina e a formação desses coágulos, né? E se essa vacina é realmente exato, segura e recomendável. exatamente. Então, o que é que está sendo visto, né? Teve, acho que o boom, né, da AstraZeneca foi na Dinamarca, né? Acho que 5 milhões de pessoas já tinham sido vacinadas, foi na Uhum. Dinamarca, e acho que 33 apresentaram coágulo, né? Algum tipo de distúrbio de coagulação, né? E depois outros países começaram a suspender. Agora, acho que hoje Portugal também suspendeu, França, Alemanha, Suécia Holanda, e outros, Holanda, entre outros, né? Suspenderam a Irlanda. vacinação da AstraZeneca, Uhum. né? Mas ontem foi terça-feira e a OMS, né, concluiu, né, num
estudo rápido no seu comitê de vacinação, que não há relação causal, né, entre esses distúrbios de coagulação e a vacinação, né, da AstraZeneca. O que é que se sugere? O que é que os cientistas estão sugerindo? Primeiro, estão criticando bastante, os cientistas, a comunidade científica, estão criticando bastante os governantes que suspenderam, né, a vacinação, né, com a vacina da AstraZeneca, porque vai levar a um atraso, vai levar a mais mortes, né, nesses países, né? Mas também, além disso, leva a um descrédito, né, uma descredibilização dessas vacinas, que, na verdade, não foi comprovada nenhuma relação causal entre a vacina, né, e o distúrbio da coagulação. E cientistas falam, e o que foi isso? Por que essas pessoas desenvolveram distúrbio de coagulação? Simplesmente, essas pessoas iriam ter distúrbios de coagulação, né, seja embolismo pulmonar, embolismo venoso, AVC, né? As pessoas teriam, independente de serem vacinadas ou não, né? E uma Então, pessoa que não tem uma foi relação. vacinada, né, ela pode sim levar, exato. Uma pessoa que não foi vacinada, ela pode desenvolver sim uma imunocoagulação do jeito. E essas pessoas, a gente lembrar também, que quem está sendo vacinado, né, na Europa já está muito mais avançado, mas quem foi vacinado na Europa, agora já está, né, o pessoal de 20, 30, as pessoas mais jovens, mas até então eram idosos, né? Idosos e pessoas com comorbidades, né? Então, idoso, né, a maioria tem comorbidades, já tem uma tendência, algum distúrbio de coagulação e teriam, independente da vacina ou não, mas não tem essa relação. Até então, que a OMS fala. Né? Mas são tantos países, né, Júlio? Assim, foram tantos que suspenderam sem. E por que você acha Tem, que isso ocorreu, então, não tendo, assim, né, nada tem tão teorias, garantido de que... Teorias, né, conspiratórias. teorias conspiratórias, né? Tava lendo, né? Eu sigo algumas pessoas, alguns cientistas, e eles falam que, assim, consenso quase, né, é Uhum. que os governantes estão muito revoltados, né, com o atraso, né, da entrega de vacinas por alguns fabricantes, por algumas fábricas, por alguns desenvolvedores, né? E principalmente a AstraZeneca, né, a AstraZeneca e Oxford, teve um atraso em alguns países da Europa, né? E falam que alguns governantes fizeram isso, tipo, teve essa desconfiança, mas Uhum. teve essa desconfiança com outras vacinas também, mas não suspenderam, mas suspenderam a da Astra Oxford por questão política, por questão de, tipo, tá demorando para liberar, para enviar, então a gente suspende para fazer pressão, né? Então, na comunidade científica, se critica os governantes que suspenderam, primeiro que não mostra a relação causal, que leva a uma descredibilização, né? A população, quando voltar agora, muito provavelmente vai voltar a vacinar com a Astra-Oxford, mas a população vai ficar, né, um pouco receosa, né? Então o governante vai ter que ir a público falar que é seguro e tudo mais, mas Uhum. muitos deles, nessas teorias conspiratórias dos cientistas, falam que é pressão, né, para que a Oxford libere mais rápido, né, porque estava tendo atraso na liberação dessas vacinas. A Inglaterra, né, pelo que eu sou, batendo um papo aí, né, até com o seu tio, com o Joab, diz que já foram mais de 17 mil pessoas vacinadas com ela, sem problema algum, né? Exatamente, exatamente. No Brasil também, né? E o governo no É. Brasil, eu acho que foi ontem,
a questão de reações adversas graves, o percentual que a gente tem é de 0,007%, né? De reações adversas graves. E as principais reações adversas, tanto com a Coronavac quanto com a Astra Oxford, é justamente dor de cabeça e dor muscular, né? E as graves, as reações graves, elas estão sendo monitoradas, né? Então é muito mais fácil você receber um atendimento médico, né? Sabendo, né, que tipo, eu fui vacinado, posso estar tendo alguma reação, de que estar tipo, em casa com Covid, né? E vinha agravar, né, de uma forma inesperada, né? Então, essa vigilância epidemiológica, né, que a gente chama, ela é muito mais voltada para o paciente que já foi vacinado, de fato, né, do que o paciente que não foi vacinado, né? Então, tipo, eu Ninguém acho que vira o jacaré, cuidado... então, né, Júnior? Pois é, ninguém virou jacaré. Ai, pois é. O cuidado e a atenção com a pessoa que foi vacinada, né, é muito maior, se a gente for parar para pensar, é muito maior do que com a pessoa que está com Covid. Você está com Sim. Covid e você chega com Covid no hospital, tem médico que nem vai olhar para você, vai passar, no máximo vai dar o atestado, vai mandar você para casa com um dipirona e pronto, né? Já se você foi vacinado, caso você venha, que é raro, né, 0, no Brasil 0,007%, caso você venha apresentar algum sintoma de gravidade, aí os médicos, a equipe de saúde vai estar muito mais preparada, né, para lhe dar uma atenção maior, né, um cuidado mais direcionado, né, para uma reação. Né? É muito mais fácil tratar uma reação do que a Covid. Com Né? certeza. Tem mais uma pergunta também. Não está aparecendo o nome da pessoa aqui. E eu acho que é da Nel também. Olá, a pessoa que tomou as 2 doses, ela pode deixar de usar a máscara e o álcool, mesmo com as novas variantes? Boa. Vamos lá. Eu ia até comentar isso e esqueci. Eu estou vendo, né, gente que foi vacinada, né, recentemente, não chegou nem a tomar a segunda dose e já está fazendo reunião com familiares para comemorar. A gente sabe que, né, nós brasileiros somos muito calorosos, a gente gosta de abraço, a gente gosta de estar Adoramos. junto, a gente gosta de aglomerar, né? Muito do brasileiro aglomerar, né? Muito do brasileiro se beijar, abraçar, né? Então a gente quer ter o contato físico, é muito do brasileiro isso, né? E infelizmente, né, por falta de conhecimento, em alguns casos, né, quando o idoso da família, um avô, uma avó, um bisavô é vacinado, né, eu já vi casos de pessoas fazendo uma comemoração com toda a família. Então tá lá o idoso sem máscara, a família toda sem máscara, logo após um dia após a vacinação. Vamos comemorar, Isso estamos pode... imunizados, né? Acabou. Exato. E tem pessoas que também já toma, como a pergunta da Nel, já tomou a segunda dose, já acha que está imune, né? Mas a gente deve parar de usar máscara e ter os cuidados? Não, né? Ter tomado a vacina não significa que você não vai pegar a Covid. Né? Significa que, por exemplo, no caso da Coronavac, a eficácia de 50% quer dizer que você tem 50% menos chance de pegar a Covid. Né? Não quer dizer que você não vai ter, que você não vai pegar. Né? É importantíssimo tomar a vacina, né, para que diminua esses 50% de chance de você pegar. Né? E caso você pegue, aí tem aqueles percentuais que a gente falou da outra vez. Caso você pegue, né, você vai ter 100% de chance de não desenvolver Covid grave, né, ou 70% de não desenvolver, de não ser internado. Né? Então, tem
esses percentuais. Mas é importante relembrar isso. Você vacinado, né, não quer dizer que você não vai pegar. Você pode pegar, sim, né? Tem que Você seguir. pode pegar. Então, tem Uhum. que continuar usando máscara e tendo os outros cuidados, né? Perfeito, Júnior. Voltando só um pouquinho lá atrás, uma coisinha que eu acho que a gente não falou, ou falou rapidamente, seria se tem sintomas diferentes, sintomas novos, né, em relação né, à variante, ao novo vírus. Exato. Os sintomas novos, né, como a gente falou, eles são bem mais... a variante, ela traz sintomas mais graves, né? Mais exacerbados, né? A gente diz que a nova variante, ela é mais imunogênica. E o que seria mais imunogênica? Ela consegue gerar uma resposta imunológica no nosso organismo muito mais forte, né? Uhum. E tem outros sintomas, né? Além dos convencionais, né? Queda de cabelo, déficit de atenção, é, esquecimento, fadiga crônica, né? Toque, né? Alguns distúrbios neurológicos que precisam ser chamados atenções, alteração na língua, distúrbios gustativos, distúrbios olfativos, né? E que tem gente que perdeu o olfato e não volta. Não, Tá precisando fazer fisioterapia para verdade. Não reeducar. voltou. Exatamente. A gente que está fazendo fisioterapia para reeducar, né, o gosto, né, o sentir, né? Uhum. Então, são coisas que, com a variante, ela sendo mais grave, mais letal, gerando uma resposta imunológica muito maior, porque ela é mais imunogênica, né? Então, são coisas a se pensar, a ter mais cuidado, Uhum. E né? alguns que ainda vão surgir aí, né? E Mais alguns. todo Que dia a gente é um ainda não sintoma conhece. novo. É. Uhum. Júnior, infelizmente eu já tenho que, né, começar a caminhar para o encerramento, mas eu queria te deixar agora muito livre, né, para você dar um recado aí para todo mundo. Queria que você falasse aí para o povo brasileiro, né, o que a gente pode esperar, o que a gente deve fazer, né, a situação eu sei que está aumentando de forma muito vertiginosa. E esses números, né, que a gente tem a cada dia, se tudo continuar, né, do jeito que está, eu não sei, né, que matemática vai ser essa, onde nós vamos chegar em relação aos óbitos, em relação ao sistema de saúde, né, e você fique à vontade para encerrar e deixar o seu recado. Então, primeiramente, né, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? A gente conversando, a gente fala, né, que é um trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Tentar esclarecer, tirar algumas dúvidas, né? Com relação a muitas fake news, a muita desinformação, principalmente aqui no Brasil, onde a gente se sente totalmente desamparado, né? Pelo nosso governo, pelas autoridades, né? A gente não tem ministro, a gente tem um novo ministro da Saúde agora que a gente não leva muita fé, né? Mais Porque um, né? É o exato, e quarto. a gente acaba não levando muita fé porque a gente sabe que quem é o ministro é o presidente, né? Ele só colocou lá alguém para representá-lo, para dizer que tem alguém lá. Mas quem é o ministro é o presidente, né? E a gente se sente desalentado, né? Fadigado, acabado, destruído, destroçado, né? Mas é o que tem para hoje, é o que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa se cuidar, né? Não é só questão do governo, né? Não é só questão da vacina, tem a questão do autocuidado, tem a questão do cuidado com o próximo, né? De amor ao próximo, a gente tem que se cuidar e cuidar dos outros,
né? Então, se cada um fizer a sua parte, eu sei que é pouco, porque a gente não lidar só com a nossa responsabilidade, mas a gente tem que lidar com a irresponsabilidade dos outros também, né? Mas a gente fazendo a nossa parte, né? Quem sabe a gente consiga conscientizar as outras pessoas também, né? E eu acho que é um cenário desolador que a gente está vivendo, e eu acho que vai piorar, né? Vai piorar. Infelizmente, né? Eu estava lendo mais cedo que o sistema funerário, né, o setor funerário, está se preparando para aquele caos de início ou pior que a gente viu, Não, né? aqui mesmo, né? Então, é assustador. Sim, aqui cidade Exato, pequena, é assustador. lugares, né, municípios pequenos, como aqui onde eu moro, né, Teresópolis, a gente já tem informação, a gente já sabe, né, a situação até caótica dos cemitérios, né, e as agências funerárias que não Exato. estão dando conta, né. Júnior, antes desse encerramento, eu te pedi para encerrar, mas eu estou vendo que tem ainda algumas perguntas, e se você não se importar, eu não gostaria de deixar ninguém sem resposta. À É, vontade. posso, com licença. Está chegando mais duas aqui, olha, que é uma pergunta da Ana Maria Souza. O COVID pode vir a causar sintomas epiléticos? Você tem essa Tem estudos informação? que, tem estudos que citam, né? Não consegue fazer aquela relação causal com o Hum, COVID, né? Mas tem estudos que citam, né? Que são estudos observacionais, porque é tudo novo, né? Para a gente chegar a uma publicação de um artigo, de uma revista, até ano passado, né? Até afirmar alguma coisa, eram experimentos in vivo, uhum, observacionais, in vitro, em vivo, né, em ratinhos, e depois a gente fazia experimentos em humanos, né, uhum, para tentar chegar a uma conclusão, né, de alguma coisa. Mas com a Covid, né, tudo mudou. Então, tipo, tem gente que pega um caso, a gente, é o que eu digo assim, a gente faz ciência, que a gente faz muita pesquisa, faz muito experimento em bancada de laboratório, é cansativo, às vezes, a gente produzir para conseguir publicar alguma coisa. Mas hoje, se você coloca no seu. Você faz um resumo lá, ouviu algum caso no hospital, um caso só, isolado. Você faz um relato daquele caso, você consegue publicar na hora, né? Então, tá, exato. Então, tá muito sim, né? Tem muita coisa que a gente precisa filtrar, uhum, né? A gente não dá para fazer. Tem relatos, tem citações de pessoas que tiveram Covid e chegaram a ter alguns distúrbios, tipo epilepsia, né? Ficaram epiléticos depois, mas tem gente que também teve convulsão. Mas essa convulsão não por causa da epilepsia, porque a epilepsia é uma convulsão crônica que precisa ser tratada. Mas essa convulsão que foi citada, né, uma das convulsões citadas, é por causa da febre, né? uhum. Que a febre pode levar a uma convulsão, né? Um pane geral do organismo. Mas tem situações que pessoas que depois que tiveram Covid vieram a desenvolver, né, a epilepsia. Entendi. Mas não tem aquela relação causal ainda, só são situações. Sim. Hoje eu li uma matéria a respeito de pessoas que têm uma imunidade natural e que não contraem o vírus. Isso é real? Isso procede? A gente está vivendo um mundo de tanta fake news que agora a gente tem que pesquisar tanto a fonte, né, para a gente ver se é uma Você pode informação. repetir a pergunta que deu uma travada aqui na minha Deu uma conexão. travada. Hoje eu li uma matéria, Oh, né, a respeito de que existem pessoas que têm uma imunidade natural, né, e que não contraem o vírus. Isso procede, se é real ou não? real.
é real, né? Tem pessoas que têm um sistema imunológico ótimo, né? Aí assim, mas nunca teve contato com aquele organismo, como é que pode já ter anticorpos, né? Mas existe uma molécula, né, nas nossas células que a gente chama de interferon, né? A gente tem interferon de 3 tipos, né? E a gente tem o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tem muito mais, mas a gente tem esses 3 principais. Tem pessoas que geneticamente elas são programadas, entre aspas, para produzir, ter uma alta produção pelas células, células normais, não são células de defesa. Células do coração, células do pulmão, células do cérebro, certo? Células da língua, enfim, em vários órgãos. Essas pessoas são programadas geneticamente, né? Recebem esse gene que produzem bastante interferon do tipo 1. E esse interferon do tipo 1, ele é o responsável por neutralizar o vírus, ele impede que o vírus entre na célula, né? Então, alguns antivirais, por exemplo, tem alguns tratamentos contra vírus que utilizam interferões, né? Claro que esses interferões são moldados, né, e fabricados, né, na indústria farmacêutica, né? Mas tem pessoas que desenvolvem, né, geneticamente essa, esse poder, esse superpoder, vamos dizer assim, né, de ter essa produção alta de interferon do tipo 1 pelas células que consegue proteger elas. Mas quem é que sabe que tem um alto nível de interferon? É melhor não arriscar, né? Então é melhor se cuidar. Júnior Cavalcante, você acha que, né, o que podemos esperar no próximo mês? Se você acha quais são as medidas mais urgentes e necessárias que nós, né, cidadãos, precisamos tomar, já que a gente não pode esperar mais nada, né, vindo do governo. Pois é. A maioria dos estados, pelo que eu estou vendo, né, assim, o sistema, o sinal vermelho acendeu para o Brasil, né? Tanto para os estados quanto a nível mundial. O mundo está com medo do Brasil, né? É importante salientar isso. O mundo está com medo do Brasil, né? Então, essa variante brasileira assusta os outros países, né? Se a gente não tiver cuidado, né? Se o governo não agir, né? A gente vai ser um país que ninguém vai querer se abrir para a gente, né? Para receber, para importar, exportar, receber pessoas, né? E nem vão querer mandar o pessoal para cá, nem receber os seus de volta, né? Até manter uma quarentena e tudo mais. Então isso afeta relações, né? Isso afeta relações internacionais. Então estou vendo que a maioria dos estados está se movimentando, né, para fechar, para fazer lockdown, restrições, né, de isolamento social maior, né, por causa dessa projeção que o Ministério da Saúde já fez, né, que mês de março a média móvel de casos seja 3.000 por dia, né. Então, espero que em abril, né, com essas contenções, com essas medidas, a gente consiga frear um pouquinho, pelo menos o número de novas internações, para que o sistema público, né, dê conta. Vai diminuir o número de mortes, de infecções, não sei, mas o que a gente pode tentar fazer é diminuir o número de internações, né? Quanto menos gente pegar, né? Lembra aquela coisa do começo que a gente falava tanto que ficou chato, de achatar a curva, né? Então, é o momento de achatar a curva, né? É o momento de a gente, de fato, né, tentar fazer esse achatamento da curva para que o sistema de saúde dê conta de atender quem vai precisar, porque já está colapsado.
né? Júnior, muita consciência, né? Muito autocuidado e cuidado com o próximo, né? Te agradeço novamente, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que o nosso próximo encontro seja para falar de uma forma mais positiva em relação a tudo, enquanto a esperança, né, a vida. Então, vamos acreditar um pouquinho nisso, mas sem perder a consciência dos problemas que a gente tem que resolver, né, agora, né, que é um problema mesmo de consciência e de conscientizar. Muito obrigada. Esteja sempre conosco aqui no grupo, é sempre um prazer recebê-lo. E sinta-se em casa. E obrigada também a todos que estão nos assistindo. Quem puder compartilhar bastante esse vídeo, eu acho que vai ser interessante, né? Para muitas pessoas poderem se esclarecer um pouquinho mais em relação a tudo que é tão novo para todos nós. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite e obrigado também. Boa noite, Júnior. Boa noite.